Olá, pessoal! Olá, Homo sapiens! Então, vamos falar um pouquinho das diferenças dos ovos das galinhas, ou seja, dos ovos diferentes que apareceram aqui em casa das minhas galinhas? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Bora lá entender por que tem ovo de tamanho diferente, com casca diferente, inclusive com duas gemas. Vamos lá! Continuando, então, essa bandeja de ovos aqui são os ovos das minhas galinhas. Espero que sejam ovos felizes, porque as minhas galinhas ficam soltas o dia todo. Tem comida à vontade e água à vontade. E comida de qualidade. Então, aqui dá pra ver que eu coloco a data. Então, nos ovos, ó, a gente tem o ovo do dia 15, dia 16, dia 17, dia 19, e os do dia 20 foram comidos, e aqui os do dia 21, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Vamos ver se eu consigo aqui. A primeira coisa é o tamanho dos ovos. Tá vendo? Esses aqui são bem pequenos, e daí a gente tem, até vou tirar esse aqui. Olha o tamanho desse ovo. Eu não consigo fechar a mão com ele, tá? É um ovo extremamente grande. Esse aqui é um ovo do dia 17. Tiveram dois ovos assim, grandes assim, desse jeito. Um que nós já utilizamos, ele tinha duas gemas na sua parte interna. E daí tem outros agora que são menores, né, ó. São pequenos. E teve um, inclusive, com a casca bem mole que nós já comemos. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre essa variação desses ovos das galinhas, quando elas começam a iniciar, então, essa colocação de ovos, tá? Nós estamos muito felizes em termos ovos que as nossas galinhas estão produzindo com o tempo delas e com a qualidade delas. Aqui eu trago, então, algumas especificações com relação à característica de um ovo, né? De uma forma bem, assim, abrangente, nós vamos ter a composição, ou seja, vai ser composto por uma casca, uma gema e uma clara que a gente pode chamar de albúmen, tá? Então, seriam três repartições bem básicas, assim, bem primárias com relação ao ovo. E daí, com relação à casca, a composição da casca, 90% da casca é carbonato de cálcio, e os outros 10% é essa mistura aqui, de glicoproteínas, carbonato de magnésio, mucopolissacarídeos e colágeno, tá? Uma boa noção de substâncias e misturas de substâncias que podem ser trazidas, por exemplo, lá no sexto ano, quando a gente introduz, então, substâncias e misturas de substâncias. Tá? Essa composição aqui é bem interessante para fazer esse tipo de trabalho. E a minha fonte de pesquisa foi essa aqui. Vocês podem dar uma olhadinha se quiser. Então, só para a gente ter uma ideia geral com relação ao ovo e à casca. Aqui eu retirei um trecho desse artigo aqui da PubVet, porque é um trecho extremamente interessante e eu acho que não tem por que reescrever ou refalar algo que está ali posto de uma maneira muito adequada. Então, lembrar que o ovo é um produto comercial, ou seja, nós vendemos eles, nós seres humanos, Homo sapiens, fizemos a comercialização deles. E ele é originário de uma transformação biológica feita pela galinha de postura. Então, nós vamos ter a possibilidade de ovos nas galinhas, principalmente nas galinhas de postura. Então, há um melhoramento genético para esse tipo de galinha. Nós podemos ter aves de corte ou aves de postura. Essas aves, elas vão, então, se alimentar, né, com alimentos que não têm uma qualidade, assim, tão boa, mas que faz com que no seu organismo eles consigam serem transformados num alimento que é muito rico, principalmente em proteínas, que é o ovo, que é consumido por nós, seres humanos. Claro que, para que a formação desse ovo ocorra, é necessário fatores biológicos, então você tem que ter
uma ave, né, que seja fêmea e que tenha capacidade de postura e que receba, então, o aporte nutricional, ou seja, os nutrientes e uma dieta adequada para que consiga fazer a liberação desses ovos. Então, é esse conjunto de, de coisas que faz com que seja possível a existência do ovo e o nosso consumo, né, nos dias atuais. E aqui eu trouxe a imagem das estruturas, então, aqui um pouco mais esmiuçado, de todas as estruturas que compõem, então, um ovo comum, né? Tem ali, então, a fonte para você consultar, caso você queira consultar ou trabalhar com isso em sala de aula. E respondendo a pergunta inicial que eu fiz no vídeo. Primeiro, que vai levar mais ou menos 16 semanas para que uma galinha consiga começar a iniciar seu processo de colocar ovos. As gemas já estão inseridas dentro do seu organismo desde o seu nascimento. Funciona mais ou menos como nós, mulheres. Porque as gemas são basicamente óvulos que a galinha então libera diariamente. Então a quantidade de gemas ela já está pré-determinada. Então, dessa maneira, a quantidade de ovos também está pré-determinada. A galinha, inicialmente, quando começa a colocar ovos, ela tem um aparelho que não está, um aparelho reprodutor que não está adequadamente, digamos assim, alinhado ou maduro. Então, por isso que muitas vezes acontecem ovos menores no início da postura, ovos com 2 gemas, como está acontecendo aqui em casa, ou mesmo ovos com a casca mole. Porque esse aparelho, então, reprodutor dessa galinha está amadurecendo. À medida que o tempo passa, esses ovos tendem a ficar maiores. Então, quanto mais velha a galinha, maior vai ser o ovo. Porém, a casca, a qualidade da casca vai perdendo. Com o passar do tempo, a casca tende a ficar mais fina, né? Por isso que muitas vezes nessas granjas de reprodução de ovos, as galinhas são substituídas ao longo do tempo. Não se deixa finalizar esse processo de reprodução. Porque para comercialização, ovos com casca fina não são interessantes, porque não é possível movimentar muito eles. Para nós em casa, eu fico muito contente com ovos com 2 gemas, com ovos com casca mole com ovos pequenos, porque eu sei que os ovos que são produzidos na minha casa são de qualidade em função do alimento que eu concedo para esses animais e a qualidade de vida deles. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Bora lá, moçada! Cuidem de si e dos outros. Obrigada!